abra a tua Bíblia. Quero fazer leitura de dois textos aqui da palavra do Senhor, que encontra-se no livro de 2 Samuel, livro do 2 Samuel, capítulo 23. E depois nós queremos ir para Josué, no capítulo 24, a partir do versículo 14. 2 Samuel, capítulo 23, nos diz assim: as últimas palavras de Davi. A epígrafe diz assim, né? E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus, de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O versículo 2 diz assim: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel em mim falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor do Senhor Deus. E será como a luz da manhã quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela sua chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Josué, capítulo 24, o versículo 14 diz assim: Josué faz de novo concerto com o povo. Versículo 14: agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade, e deitai fora deitai os deuses a quem serviam os vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Seus deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem assentar-se por bondade. Graças a Deus, irmãos, por esta palavra tão preciosa. E enquanto eu li aqui 2 Samuel 14, Davi, ele estava fazendo menção das suas últimas palavras. E pensar, irmãos, que chegará um dia, um momento na nossa vida, que nós também precisaremos falar as nossas últimas palavras, né? E ele diz: o Espírito de Deus falou através de mim, e a sua palavra esteve na minha boca, né? Então tudo isso nós precisamos refletir, que chegará um tempo em que teremos que dizer nossas últimas palavras. E dizendo isso, irmãos, me reportei a essa palavra de Josué. Porque quando Josué chama o povo para um concerto, ele também está fazendo menção das suas últimas palavras. O tempo de Josué morrer estava chegando. E ele estava percebendo no povo, que o povo havia caído no esquecimento do concerto, da aliança que eles haviam feito com Deus. Ou seja, eles não estavam mais servindo a Deus com sinceridade, eles não estavam mais servindo a Deus com verdade, eles não estavam mais servindo a Deus verdadeiramente. E Josué chamou o povo para fazer
um novo concerto, porque ele sabia que estava próximo os seus dias e que ele iria partir, e que ele precisava trazer o povo para a presença do Senhor. Porque nós sabemos, irmãos, que nenhum relacionamento se sustenta sem sinceridade e sem verdade. Não tem como um lar, uma família, uma casa se sustentar sem sinceridade e sem verdade. E Josué viu isso, essa situação, essa condição em que o povo estava, e os chamou para um concerto. E muitas vezes, irmãos, o Espírito de Deus nos chama também para um concerto. Como falou Jonathan nessa manhã, às vezes há coisas que precisam ser ajeitadas, precisam ser arrumadas dentro de nós, para que Deus fale conosco, para que nós tenhamos mais facilidade de ter ouvidos para ouvir a palavra de Deus e entendermos a mensagem do Senhor. Muitas vezes é necessário que nós, irmãos, como igreja, nos consertemos diante de Deus e na presença do Senhor Deus eterno. Talvez tenhamos caído, quem sabe, no esquecimento de como nós outrora servíamos ao Senhor, como nós nos dedicávamos mais, como nós éramos mais voluntariosos, né? Não precisava ninguém estar forçando, puxando, vamos, não. Você tinha um espírito voluntário, um espírito que desejava estar na presença do Senhor, adorando o Senhor em espírito e em verdade. Às vezes nós precisamos buscar dentro de nós, porque como o nosso irmão falou dessa manhã, nós estamos em constante construção do Espírito de Deus na nossa vida. Constantemente o Espírito de Deus está construindo dentro de nós uma estabilidade, uma firmeza espiritual grande na presença de Deus, para que vivamos milagres extraordinários, para que vivamos a presença e o poder de Deus em nós, para que o mundo veja em nós a glória do Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Nós não podemos cair no esquecimento de que só o Senhor é Deus, de que só Ele pode nos abençoar como igreja, como família em Cristo Jesus. E ele viu que o povo estava em dúvida. Sim, eles estavam em dúvida, eles não sabiam a quem servir, por incrível que pareça, né? Eles não sabiam a quem verdadeiramente deveriam servir. Depois de serem maravilhosamente abençoados, seus olhos foram testemunha dos milagres, do poder, da realização, da glória do Senhor de Deus, e ainda eles estavam duvidando no seu coração de quem deveriam servir, a quem deveriam escolher para servir. Eles também estavam servindo aos deuses que os seus pais outrora também serviam. E Josué disse: deixai tudo isso de lado, largai tudo isso, servi só ao Senhor. Nós não podemos ter dúvida, irmãos, de quem nós estamos servindo, de quem nós estamos adorando. O que nós estamos fazendo aqui, irmão, nesta manhã, reunidos aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor. Nós temos que entender e saber que quem nos trouxe, quem nos moveu aqui para estar nesta manhã foi o Espírito do Senhor, que disse: Davi, o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve na minha boca, e eu falei a palavra de Deus, e eu profetizei a palavra do Senhor. Rabachandarábias. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Nesta manhã o Espírito de Deus nos convida a fazer um concerto com o Senhor, a consertar o nosso coração, a consertar o nosso altar,
o fogo não vai descer, o fogo não vai queimar se o altar estiver desarrumado, se o altar não estiver ajeitado. O fogo não vai queimar, o fogo não vai descer, e nós não vamos experimentar o poder do Senhor na nossa vida. Bendito é o nome do Senhor. O versículo 15 diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Vejam bem que pairava neles um espírito de dúvida, de quem eles estavam servindo, ou a quem eles estavam adorando. Josué disse: se vos parece mal, ou seja, se não é bom servir ao Senhor, se os olhos de vocês têm visto que não é bom servir ao Senhor, escolhei então a quem servis. É interessante, né, que os olhos deles viram que era bom servir ao Senhor. Eles viram os sinais no Egito, eles viram os milagres no Egito, eles viram a mão forte, a mão poderosa de Deus os tirando de lá para servir ao Senhor. E eles ainda estavam cocheando entre dois pensamentos, não sabiam a quem serviam, se aos deuses a quem serviam seus pais além do Jordão, ou ao Senhor que tinha operado maravilhas no meio do povo. Me diga, irmãos, nesta manhã, será que nós temos motivos para duvidar de quem nós estamos servindo? De quem nos salvou? De quem nos libertou? De quem nos curou? De quem nos arrancou, como diz o salmista, de um charco horrível, onde os nossos pés estavam? Tirou-nos desse charco horrível e plantou os nossos pés sobre a rocha, e pôs um novo cântico nos nossos lábios, um hino de louvor e adoração ao Deus da nossa vida, ao Deus da nossa salvação. É só o Senhor que faz isso, é só o Senhor que opera estas maravilhas, estes sinais. E Josué disse para ele: escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses que serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu, diz Josué, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fomos chamados, irmãos, salvos, para servirmos ao Senhor, independente das situações e das circunstâncias que a vida nos impõe. Nós fomos chamados para servir ao Senhor, e isso dura enquanto durar a nossa vida aqui, porque Paulo diz aos 2 Coríntios que enquanto estamos na casa terrestre desse tabernáculo, estamos ausentes do Senhor. Por isso desejamos deixar a casa terrestre desse tabernáculo, este corpo, aonde habita o homem interior, e habitar para sempre com o Senhor. Mas enquanto aqui estamos, precisamos continuar servindo ao Senhor em todo o tempo, para que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça, o óleo da unção do Espírito Santo de Deus. Então respondeu o povo no versículo 16: nunca, e disse, nunca nos aconteça que deixamos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. É Ele, o Senhor nosso Deus, que fez o quê? Nos fez subir da terra do Egito, da casa da servidão. Foi o Senhor que fez isso. E isso aos nossos olhos é maravilhoso, irmãos. Foi o Senhor que salvou a nossa casa, o Senhor que salvou a nossa família, o Senhor que transformou os nossos dias de tristeza em dias de alegria. Nós não conhecíamos a verdadeira alegria do Senhor na nossa vida. Nós não conhecíamos a alegria do Espírito Santo.
Então, quantos milagres Jesus tem realizado na nossa vida, meus irmãos. Temos motivo nesta manhã para adorarmos e bendizermos ao Senhor Jesus, pela sua bondade infinita. E como é bom poder reconhecermos muitas vezes que não estamos no lugar em que o Senhor nos chamou, que nós devemos e precisamos estar. O Senhor nos adverte. O Espírito do Senhor fala conosco nesta manhã que é necessário um conserto de alma, um conserto de espírito, um conserto de vida interior, para que experimentemos de maneira mais profunda a glória e a presença do Senhor, encher o templo da nossa vida e da nossa alma. Nos tirou da terra da servidão, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. Quem fez isso, irmãos? O Senhor. Expeliu todos os inimigos, expulsou todos os adversários. Diante de quê? Diante dos nossos olhos. Eu sei, irmão, que os teus olhos têm visto maravilhas de Deus. Porque maravilhas de Deus, irmãos, são para olhos espirituais. São para pessoas espirituais. São para pessoas que nasceram de novo. Que aconteceu o que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, tu tem que nascer de novo, Nicodemos. Tu tem que nascer de novo da água e do Espírito, Nicodemos, para que você entenda o reino de Deus, porque o reino de Deus, irmãos, é alegria no Espírito Santo, é gozo no Espírito Santo, é gozo da presença do Senhor em nós. Não tem coisa mais preciosa, irmãos, que a família, o lar descobrir os valores, né, que devem sustentar ela, que devem fortalecer ela. É isso que nesta manhã o Espírito de Deus traz ao nosso coração, ministra ao meu coração e ao teu coração. Porque quanto mais, irmãos, nós orarmos, quanto mais nós nos dedicarmos, mais buscarmos ao Senhor, mais a presença de Deus vai nos encher. Mais a presença do Senhor vai ser tão real na nossa vida. O falar de Deus vai ser tão audível para você. Aleluia. Às vezes precisamos consertar, fazer um conserto interior. E o Senhor, então Josué disse ao povo, no 19: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se eu deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, a outros deuses, então se tornará a vós para mal, e vos consumirá depois de ter feito o bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. E o versículo 23 diz assim: e Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que vós o escolheste. Vejam bem, sois testemunha contra vocês mesmos. Sois testemunha contra vós mesmos do que escolheste o Senhor para servir. Você, irmãos, você somos testemunhas de que um dia nós escolhemos servir ao Senhor, de andar na presença do Senhor. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que vós escolhestes o Senhor para servir. E disseram: somos testemunhas.
Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Havia então deuses estranhos a quem eles estavam servindo e a quem eles estavam adorando. E Josué diz: lançai fora tudo aquilo que está atrapalhando, que não está permitindo que vocês tenham aquela sinceridade, aquela verdade que outrora havia em vocês. Lançai tudo isso fora. Inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel, e servi somente ao Deus de Israel. E disse o povo: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué um concerto naquele dia com o povo. Ele o pôs por estatutos e direito em Siquém. O versículo 26 diz assim: e Josué escreveu estas palavras no livro da lei, e tomou uma grande pedra, e erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Esse 27 aqui eu achei muito lindo, irmãos. Diz assim: e disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra, olha bem, pedra, esta pedra nos será por testemunha. Vejam bem, uma pedra por testemunha. Mas como pode isso, irmãos? Uma pedra por testemunha. A pedra não fala. Como é que ela pode ser testemunha das palavras deles? Mas ele colocou uma pedra como testemunha. Sabe por quê? Olha aqui, isso aqui. Isso aqui é muito lindo. Pois ela ouviu as palavras do Senhor. Quem ouviu a palavra do Senhor? Pegou essa, irmão? Quem ouviu a palavra do Senhor? Pedras. Para Deus não tem nada impossível, irmãos. O impossível está na minha condição humana. Mas se Deus quiser fazer uma pedra ouvir, Ele faz. Ele fez da pedra jorrar água lá no deserto, para o povo tomar água. O povo não estava com sede. Fala com a pedra, Moisés. Moisés falou com a pedra e jorrou a água. Quem é a pedra, irmão? Jesus é a pedra. Jesus é a rocha, é a fortaleza da tua casa. Jesus é a pedra que os teus pés necessitam estar firmados. Jesus é a base, a estrutura do teu sucesso, da tua vitória, independente das batalhas da vida. Fale com a pedra. Toda vez que eles passassem pela pedra, a memória deles ia ser balançada, iria ser sacudida. Sabe por quê? Porque a pedra ia dar testemunho que eles haviam feito um concerto com o Deus eterno. E não haveria como eles dizer que era mentira, porque Deus colocou uma pedra como testemunho que eles haviam feito um concerto de servir eles, a sua casa, ao Deus eterno, o Deus dos céus. Bendito é o nome do Senhor. Eis que, pois ela ouviu as palavras que o Senhor nos tem dito. Pedras que ouvem. A palavra de Deus, irmãos, é martelo que esmiuça a penha, que quebra. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus não volta vazia. E eu creio que nesta manhã você tem sido maravilhosamente ministrado pelo Espírito de Deus. Eu creio que nessa manhã, através dos louvores que nós ouvimos aqui, nós fomos ministrados pelo Espírito do Senhor. Pois ela ouviu as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunha contra vós, para que não mintais ao vosso Deus. Então não havia forma, não havia maneira
de que eles pudessem mentir e enganar o Senhor, porque o Senhor colocou uma pedra, queria falar com eles, como testemunha, de que eles haviam feito um concerto com o Senhor. Aleluia, nessa manhã, irmãos, que nós possamos fazer um concerto com o Senhor, nesse tempo tão difícil em que vivemos. Que o nome do Senhor seja glorificado na tua família. Eu estava lembrando, meus irmãos, de que aproximadamente 5 anos atrás, os irmãos sabem, a minha filha e o meu genro e o meu neto, Thomas, tiveram um gravíssimo acidente. E como é bom você estar na presença de Deus. Como é bom você servir ao Senhor, conhecer o Deus a quem você clama. E a noite que chegou a notícia do acidente deles, a minha esposa se desesperou. E eu fui para o quarto e orei até amanhecer. Amanheceu o dia, estava aclarando o dia, eu estava orando. E eu lembro-me que o primeiro dia que a minha esposa teve a oportunidade de ir no hospital e entrar na UTI e ver a Gabi, quando ela chegou em casa, ela chegou numa tristeza assim que desfalecia, sabe? E ela disse assim para mim: eu acho que nós vamos perder a menina. E eu disse: não, Jesus não vai permitir. Ela tem muito o que fazer ainda para o Senhor. Ela vai glorificar o nome do Senhor ainda. E eu tenho certeza que nesse lugar aqui, a minha filha tem sido um farol aqui. Tem sido uma bênção aqui entre os irmãos. E todas as vezes, irmãos, que eu converso com ela, a gente conversa pouco, mas a gente conversa. Ela diz assim para mim: pai, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem me ensinado de Deus. Sabe, isso não tem preço, irmãos. Hoje ela está aqui para a glória de Deus, juntamente com o Jairinho e com o Thomas. O Thomas não sofreu um arranhão sequer. É o nosso neto amado, sabe? A gente não sabe o que fazer para, às vezes, teimoso, mas a gente ama, porque é maravilhoso. E eu lembro-me que a primeira vez que eu fui na UTI, eu entrei no hospital e vi ela toda daquele jeito também, ligada por aparelhos. Mas eu lembro que naquele dia ela pediu para mim: pai, ora por mim. E eu orei por ela. E eu creio que naquele momento Deus fez um milagre. E hoje ela está aqui com o esposo, está aqui com o seu filho Thomas, servindo e adorando ao Senhor. Isso é o que, irmãos? Isso é maravilhoso aos nossos olhos. Vale a pena permanecer servindo ao Senhor, sendo fiel ao Senhor, vivendo com sinceridade, com integridade, com verdade. E diz a palavra do Senhor: então Josué despediu todo o povo, cada um para a sua casa, cada um para os seus lares. Partiram, voltaram para a sua casa, voltaram para os seus lares. Mas o que? Mas abençoados por Deus. Famílias abençoadas e alcançadas pela palavra do Senhor, porque fizeram um concerto com o Senhor. E o versículo 31 diz assim, já vou parar, irmãos. Serviu, pois, Israel ao Senhor. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito em Israel. O Senhor tem feito uma obra na tua vida, uma grande obra na tua vida. Então sirva ao Senhor até que Ele venha te buscar. Sirva ao Senhor até que Ele venha arrebatar a sua igreja. Amém? Graças a Deus. Quero agradecer a oportunidade. Podemos orar nesta manhã, Jonathan? Aleluia. Eu quero orar juntamente com a igreja nesta manhã.
Aleluia, com você que tem ouvido esta palavra do Senhor. E que talvez, assim como Israel, tenha por um instante, por um momento, quem sabe esquecido do concerto que você um dia fez com o Senhor, em que você prometeu ser fiel a Ele todos os dias da tua vida, até que Ele venha buscar-te, para estar com Ele, na sua presença. Nós queremos orar pela igreja aqui, pelas famílias aqui no Bela Vista, né? Por esta igreja amada, por esta igreja querida aqui, onde os irmãos servem ao Senhor com alegria no coração e na alma, porque fizeram a melhor escolha. Fizemos a melhor escolha, irmãos, estar aqui nessa manhã, nesse culto de louvor, de adoração, ouvindo a palavra do Senhor, sendo ministrados pela palavra do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que nesta manhã, o Espírito de Deus, a sua palavra, tem comunicado algo ao teu coração. Aleluia. Feche os teus olhos, nós queremos orar e agradecer ao Senhor. Querido Deus e Pai eterno, no nome bendito e precioso de Jesus, nesta manhã, Senhor, nós queremos orar a Ti profundamente, agradecidos pelo grande privilégio que o Senhor tem nos dado, de estarmos aqui, Senhor, na congregação do Bela Vista, juntamente, Senhor, com esta igreja amada, com esta igreja, Senhor, querida, Senhor, nesta manhã, Senhor, que a Tua palavra, que é poderosa, Senhor, que o Senhor tem enviado, Senhor, ao nosso coração, Senhor, para que juntamente todos nós façamos um concerto, Senhor, para que vivamos, Senhor, em sinceridade, em verdade, em integridade de espírito, Senhor, para que a nossa família, a nossa casa, o nosso lar, Senhor, seja um celeiro, seja uma dispensa de bênçãos celestiais recebidas da Tua mão, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, cada vez mais, Senhor, entender o propósito, Senhor, da Tua vontade, Senhor, em nós, para que jamais, Senhor, venhamos nos conformar com o mundo, venhamos nos conformar com o pecado, sim, meu Deus, mas estarmos, Senhor, na Tua presença, aproveitando cada oportunidade que nos é dada, que nos é oferecida, para que vivamos para a Tua glória na terra, para que vivamos para o Teu louvor. Abençoa, Senhor, nesta manhã, Senhor, todos quantos têm escolhido, Senhor, servir a Ti, andar contigo, andar na Tua presença, Senhor, adorar a Ti, Senhor, em todo tempo. Ó Deus, abençoa este trabalho, abençoa estes cultos, pelos domingos pela manhã, abençoa aqueles que presidem, que estão à frente, abençoa o Jonathan, abençoa o Osni, abençoa suas famílias, abençoa o pastor, Senhor, desta igreja, pastor André, a sua família. Ó Deus eterno, que cada dia, que cada manhã seja um tempo de fazermos um concerto contigo, com a Tua palavra, para que vivamos um renovo espiritual profundo do Teu Espírito Santo, para que vivemos um tempo de avivamento, Senhor. Ajuda-nos a sermos construídos interiormente, por dentro, na nossa comunhão, na nossa devoção, na nossa adoração, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Nesta manhã, Jesus, nós oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus, amém. Um altar de adoração seja sempre